Oi gente, programa Brasil Consciência no ar, trazendo para vocês informações sobre a significativa queda no desmatamento registrada pelo INPE nos principais biomas brasileiros. Segundo os dados do sistema PRODES divulgados pelo Instituto na última semana, foram 30% menos de desmate na Amazônia e outros 25% menos no Cerrado. O resultado corresponde à menor área desmatada desde 2017 e já é o terceiro ano consecutivo com queda nos índices de desmatamento registrada pelo Instituto desde o início do atual governo. Mas, como nem tudo são flores, você também ficará sabendo neste programa que o governo Lula mantém a polêmica contratação da empresa estadunidense Planet Labs para o fornecimento de imagens ao Ministério da Justiça para controle de desmatamento e outros crimes de ordem ambiental. O Brasil está pagando 70 milhões ao ano para receber as imagens da companhia. O detalhe é que o INPE usa imagens da Planet obtidas de graça junto ao governo da Noruega. Você também vai ter informações sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e os eventos que estão acontecendo em Brasília. Teve visita do presidente Lula ao estande do INPE na feira. Mas antes a gente atualiza para vocês as informações sobre o processo de busca para o novo diretor do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que fica em São José dos Campos. Na última semana teve reunião aberta para a apresentação das propostas dos candidatos à comunidade científica. O Brasil Consciência esteve no evento e traz as informações. A apresentação das propostas foi realizada no próprio Instituto, sob os olhares do Comitê de Busca, presidido pelo pesquisador Carlos Nobre, fundador do CEMADEM, e também pelos servidores e funcionários do Instituto. Cada candidato tinha 30 minutos para apresentar suas propostas e ideias sobre o CEMADEM. O primeiro a falar foi o ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Carlos André Bulhões. O principal, na minha visão, essa chuva que deu no Rio Grande do Sul, se chovesse aqui no oceano, apesar da montanha de água, não ia ter grandes dilemas. Como choveu em áreas extremamente vulneráveis, aí é que deu problema. Então, se por um lado, alerta e monitoramento é uma necessidade permanente, está no DNA do CEMADEM, e essa necessidade precisa ter recurso financeiro para operação, manutenção e financiamento da expansão permanente, a vulnerabilidade precisa ser um tema a ser trabalhado. Tá? A ser trabalhado com muita intensidade. Não é que a gente vai fazer, mas de repente a gente produz um padrão e esse padrão pode ser certificado e tudo. Eu tenho algumas ideias aqui. A candidatura dele ao cargo causou rebuliço na comunidade acadêmica nacional. Bulhões foi considerado reitor interventor nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2 processos para removê-lo do cargo foram abertos durante a gestão dele, mas ambos foram recusados, o último, inclusive, durante a gestão Lula. A Andes, por exemplo, o Sindicato Nacional dos Docentes no Ensino Superior, emitiu uma nota de repúdio contra a candidatura de Carlos André Bulhões à diretoria do CEMADEM. Segundo a nota, a candidatura dele é uma afronta à comunidade universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e aos princípios democráticos e da moralidade que devem reger o funcionamento das instituições públicas. Isso daí foi a enchente de olha o ciclo hidrológico. Foi a enchente de 2012, no Rio de Janeiro, em Petrópolis, onde numa noite 1.200 pessoas tiveram suas vidas ceifadas, aquela lá de Petrópolis. Tá? E essa charge saiu para mim. Saiu para mim. Saiu no jornal e eu achei muito interessante essa releitura. Pode ir? Agora acabou. Tá? Porque se a gente não tratar isso, chegamos a isso. Muito bem, muito obrigado. Obrigado pela paciência e o tempo.
O segundo a apresentar propostas foi o pesquisador do INPE, Luiz Eduardo Antunes Vieira. Principalmente o evento na Espanha mostrou claramente que não basta dar o alerta, certo? Em alguns casos houve falha no alerta, mas por muitas entrevistas que eu vi, houve também falhas na interpretação por parte da população dos alertas. Então isso claramente indica que, além de emitir os alertas, é preciso também trabalharmos bastante para que a população entenda como que o alerta vai ser tratado. É claro que quando a gente fala em alerta, a gente está, na verdade, falando de riscos, certo? E para isso nós precisamos entender a probabilidade, a consequência desses riscos. Essa é uma ideia utilizada amplamente na área, certo? Então, principalmente, nós podemos entender quais são os prejuízos causados por um determinado evento, para uma determinada comunidade, ao longo de um período de tempo, e incluir dois fatores principais. Um que seria o aumento das consequências desse dado evento e outro a redução. Um deles, então, relacionado à vulnerabilidade social e o outro à própria resiliência da comunidade. O terceiro pronunciamento foi da candidata Regina Alvalá, que responde atualmente como diretora interina do Instituto. A pergunta, né, que outro dia me fizeram, qual é a sua motivação, né, para querer continuar trabalhando? Pode se aposentar, né? E eu sou pesquisadora, eu acho que eu nasci pesquisadora, porque eu fui a criança mais chata que pentelhava o pai querendo explicações para processos físicos, etc. Então, eu sou, por essência, pesquisadora. Mas eu acho que eu gosto de gestão. Eu sou filha de comerciante, desde muito pequenininha eu aprendi também sobre gestão. E, sobretudo, eu sou cidadã, né? E eu trouxe aqui dois exemplos. A gente já fez muito, o Brasil já avançou muito, mas a gente está muito longe ainda de uma gestão de riscos e redução de riscos de desastres dos sonhos, não é que nem dos sonhos, né? Mas da necessidade. Então, vejam ali, olha, em cima tem uma fotografia de um lar de idosos em Mimoso do Sul, que foi impactado por umas chuvas no dia 23 de março passado. E nesse lar morreram 5 pessoas, entre 18 e 50 anos. Essa moça, Gilda, ela tinha 50 anos. E ela estava lá na casa. Ela mandou uma mensagem pelo celular para o irmão. Foi a última mensagem que se registrou dela. Aqui está o maior temporal, tem estalo, relâmpago. Eu perguntei o que é que vão fazer e falaram que nós vamos subir. Mimoso do Sul é uma cidade monitorada. O alerta foi emitido para lá. Só que ela ficava numa cadeira de rodas. Quando a água entrou, ela perdeu a vida porque ela não tinha mobilidade. Então, a gente precisa ainda de grandes avanços para comunicar o risco, que é diferente de comunicação de desastres, e temos ainda vários desafios, que é prover a informação que efetivamente sirva para salvar vidas, e é isso que, de alguma forma, me motiva a continuar trabalhando. Muito obrigada. O último a falar foi o professor da USP, Tércio Ambrise. Professor, como é que o senhor avalia a participação nesse processo e o que o senhor entende, qual é o ganho que a sociedade tem com comitês de busca para escolher diretores de organizações como o CEMADEM? Olha, eu acho fundamental, né, ter um comitê de busca. Eles vão estar olhando, né, para aqueles candidatos que têm efetivamente, né, a capacidade técnica, né, e de conhecimento para poder gerir um centro ou centros como o CEMADEM, tão importantes. Então eu acho que isso é fundamental dentro não só da democracia, né, mas também da meritocracia, porque isso também precisa ser sempre pensado nesses tipos de análise. Agora, o Comitê de Busca irá encaminhar uma lista com 3 nomes para que a ministra Luciana Santos decida quem será o próximo diretor do Instituto.
Aproveitando o evento, o Brasil Consciência questionou a atual diretora sobre alguns aspectos administrativos do Semadem, entre eles a aquisição do novo conjunto de PCDs que irá ampliar o número de municípios atendidos pelo Instituto. Nós também perguntamos à diretora sobre o exponencial aumento do número de entrevistas que o Instituto realizou com órgãos de imprensa no ano passado em comparação ao ano anterior, devido ao aumento do número de eventos extremos. Como diretora atual, a senhora mostrou algumas coisas do plano de gestão, entre elas alguns investimentos, por exemplo, para instalar 150 plataformas de monitoramento que vocês já têm em estoque nesse momento. E a gente sabe que havia uma grande licitação em andamento lá na Funcat para fazer a expansão dos sistemas, mas infelizmente essa licitação acabou deserta, né? Nenhuma das empresas participantes acabou habilitada. Como é que vocês estão trabalhando com isso? Qual a perspectiva que vocês têm de poder botar esse plano de expansão de PCDs em andamento logo? Então, a primeira licitação, ela de fato, né, não prosperou, mas nós já avançamos e estamos quase que fechando agora. Acreditamos que até por volta do dia 15 teremos, né, a empresa selecionada, os equipamentos adquiridos e depois as demais etapas que virão para frente para a instalação e depois o provimento de dados e informações, que vai nos permitir, inclusive, aumentar o número de municípios, atualmente de 1.133, nesta primeira etapa dos recursos que vieram, né, pelo PAC, um aumento de mais 212 municípios. A senhora fala em algum momento da apresentação sobre o número de participações na mídia. O Semadem é um instituto que tem um pouquinho mais de uma década. A senhora acha que hoje a população conhece o Semadem e sabe reconhecer a importância do trabalho dele? Eu acho que sim. É claro que a gente precisa olhar, né, sobre que prisma a sociedade conhece, né, o centro. Esses 2 últimos anos, o Brasil foi bastante impactado por eventos que culminaram, né, em mortes, impactos em infraestruturas, impactos para o meio ambiente. Os próprios números que eu mostrei de 2024, né, apontam um salto da inserção do Semadem na mídia. E claro que construir um nome e uma história é algo que muitas vezes demora décadas, a depender da missão que qualquer instituição tenha, né? É um trabalho que demanda esforços. Eu diria que a gente ainda carece, né, de recursos humanos, especialistas para nos auxiliar, para que essa inserção ela seja ainda, que o centro tenha maior visibilidade, mas que com o atual quadro de recursos humanos que nós temos, nós não damos conta nem de colocar o centro nas mídias sociais, né? Esse é um gargalo que nós temos, que esperamos agora, com a vinda dos novos servidores, nós possamos, aumentando o quadro de RH, contar com um profissional especialista nessa temática. Nós temos uma profissional só na assessoria de comunicação, que é uma pessoa, inclusive, que está muito perto de se aposentar. Então, ainda um quantitativo de servidores aquém do necessário para um centro desse porte e para a missão, que também é muito específica. O Semadem marcou presença na 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia em Brasília na última semana. O estande do Instituto apresentou diversas atividades educativas e informativas aos visitantes do evento, que reuniu alguns dos principais institutos de pesquisa do Brasil. O presidente Lula e a ministra Luciana Santos visitaram as instalações do Semadem e interagiram com os pesquisadores. E além disso, a gente tem pesquisa
e também atividades de educação. Exato, justamente para conscientizar as crianças do risco de desastre. É um programa chamado Semana em Educação, ele desenvolve atividades em escolas para levar essa informação sobre risco e vulnerabilidade para as crianças. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente traz os dados sobre a queda do desmatamento nos principais biomas brasileiros. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente traz agora as informações sobre a queda no desmatamento dos principais biomas brasileiros registrada pelo INPE. Os dados divulgados na última semana pelo PRODES, o Programa de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por satélites, apontou queda de 30% na Amazônia e outros 25% no Cerrado. O resultado é o menor em área desmatada desde 2017 e é a terceira queda consecutiva nos dados do PRODES registrada durante o governo Lula. Veja os detalhes. Como tem sido praxe no atual governo, o anúncio dos dados de desmatamentos do PRODES foi realizado em cerimônia oficial em Brasília e contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e das ministras de Meio Ambiente Marina Silva e Ciência e Tecnologia Luciana Santos. O coordenador do Sistema de Monitoramento dos Biomas Brasileiros, Cláudio Almeida, que é servidor do INPE, foi responsável por fazer a apresentação dos dados. O INPE mantém dois sistemas de monitoramento, um sistema de monitoramento que é anual, que é o PRODES. Ele produz os dados oficiais do desmatamento para o governo brasileiro, esse mapeamento mais detalhado que dá o número definitivo do desmatamento, e o DT, que é um sistema diário, que ele foi criado para atender às necessidades das equipes de fiscalização. Então, diariamente, nós varremos todas as imagens que recobrem os biomas brasileiros, e para a Amazônia e para o Cerrado, a gente faz esse mapeamento e encaminha isso para os órgãos de fiscalização. Hoje, nós vamos estar aqui para tratar justamente dos dados, dos resultados apresentados pelo PRODES. Além dos dados, Almeida apresentou aos participantes do evento as novas tecnologias que têm sido empregadas no sistema de monitoramento. Primeiramente, eu gostaria de apresentar as inovações que o PRODES trouxe para esse ano. O INPE já tem mais de 30 anos, 36 anos que nós fazemos o monitoramento da Amazônia, e é um projeto que está em constante evolução. Nós temos uma grande equipe técnica, temos
curso de pós-graduação, e a gente está sempre evoluindo os sistemas. Esse ano, a gente passou a adotar o mapeamento feito a partir das imagens Sentinel. Então, com isso, a resolução do dado PRODES agora é uma resolução de 10 metros. Isso acura o resultado, faz com que os polígonos que são delimitados sejam melhor delimitados, com melhor resolução. E um outro grande avanço que a gente passou a ter é o fato de usar imagens de radar. Porque mesmo usando muitas imagens, no caso do Sentinel, você tem uma grande disponibilidade de dados, usando também os dados Cibers e Landsat, ainda assim há regiões da Amazônia que ficam cobertos por longos períodos nublados. Então, com isso, a gente passou a usar as imagens radar, e isso vai garantir que 100% do território, nesse ano, é a primeira vez que 100% da área que está sendo monitorada vai ser observada, não vai ter a incerteza de ter uma área coberta de nuvens. O Brasil Consciência já havia apresentado a novidade aos nossos telespectadores no último mês de setembro, quando acompanhamos a visita da ministra Luciana Santos ao INPE. Uma outra questão que a gente está utilizando bastante esse ano, e o nosso objetivo, que assim, a gente tem áreas na Amazônia, por exemplo, a gente sempre usa o exemplo de Roraima, que Roraima tem nuvem o ano todo quando a gente olha, né? Então a gente tem imagens assim no período seco, onde a gente não consegue enxergar nada. Então o nosso objetivo agora também é conseguir enxergar a Amazônia como um todo, né? Já que a gente está usando uma série temporal longa, 24 imagens mais ou menos por ano para cada área. Então na hora de fazer a revisão aqui, se a gente vê que todas as imagens do período seco elas estão com nuvem, a gente está passando a utilizar essa imagem de radar, que é uma imagem que ela não é oticamente para a gente tão agradável quanto as outras, mas elas permitem, identificar se houve ou não aquele desmatamento. Então é um outro auxílio que a gente está utilizando agora pela primeira vez, com o objetivo de enxergar 100% da Amazônia, já que a gente tem áreas que muitas vezes ficavam 2, 3 anos sem ser observado. Com relação aos dados propriamente ditos, o pesquisador Cláudio Almeida fez um balanço de toda a queda do desmatamento acumulada desde o início do governo e apresentou os novos dados. Lá no começo, mais de um ano e meio atrás, em janeiro de 2023, quando começou esse novo governo, havia uma projeção de que o desmatamento estava descontrolado e poderia chegar até mais de 12 mil quilômetros quadrados por ano, com os dados que estavam sendo projetados. Já no primeiro ano, houve uma redução dessa tendência, isso se concretizou ano passado numa queda de 22% em relação a 2022, e depois, esse ano, a gente apresentou uma nova queda ainda mais expressiva, de 30,6% em relação ao dado do ano passado. O dado que foi medido, estimado para esse ano de 23, 24, são 6.288 quilômetros quadrados, o menor resultado nos últimos 9 anos de monitoramento. Esse queda desse ano, ela se soma à queda do ano anterior. Com isso, é uma queda de mais de 45% em relação a 2022, e essa diferença nesses 2 anos, quer dizer, se o desmatamento tivesse continuado como em 2022, a diferença que nós temos para o resultado realmente encontrado é de mais de 790 mil hectares que foram poupados, que não foram desmatados graças a esse trabalho que está sendo desenvolvido. Eu vou mostrar rapidamente o resultado em cada um dos estados. No Mato Grosso, para a Amazônia, houve uma queda de 45,1%, para o Amazonas, uma queda de 29%, no Pará, uma queda de 28,4%, e em Rondônia, uma queda bastante expressiva de 62,5% em relação ao ano anterior. Roraima foi um dos estados muito impulsionado pela questão dos incêndios, onde houve um aumento na casa de 53,5% em relação a 2023. Referente aos municípios prioritários, quer dizer, são 70 municípios que estão definidos no decreto. Esses 70 municípios, 78% deles tiveram decréscimo, quer dizer, houve uma efetividade na queda do desmatamento, e 23% desses municípios apresentaram algum índice de aumento.
Para o bioma Cerrado, todos os avanços que foram apresentados para a Amazônia, eles também são válidos para o Cerrado. Na verdade, o PRODES, agora, para todos os biomas, vai passar a contar com as imagens de Sentinel de 10 metros e o uso de dados de radar. Então, isso vale para todo o monitoramento. E a gente também tem uma mudança de tendência. No final do ano passado, se a gente pegar os dados a partir de agosto a dezembro do ano passado, havia uma tendência de aumento aí de mais de 100%, 112%. A partir do primeiro semestre agora, isso mudou, essa tendência, houve uma reversão nesses dados que foram de janeiro a julho, mostraram uma tendência de queda de 16,7%, e isso se transformou numa queda do desmatamento medido pelo PRODES de 25,7% em relação ao ano anterior. Esse ano foi medido 8.174 quilômetros, foi a primeira queda depois de 5 anos de monitoramento com constantes altas. Esse monitoramento, esse desmatamento para o Cerrado, ele se concentra na região do Mato Piba. Ano passado, ele já estava bastante concentrado, com 75% ocorrendo nesses 4 estados, e agora ele está ainda um pouco mais concentrado, passou a 76,4% do desmatamento ocorrendo nesses 4 estados. Aqui, novamente, eu vou apresentar os resultados para esses 4, que são os mais relevantes no desmatamento do Cerrado. O Maranhão, com uma queda de 15,1%. Tocantins, uma queda de 9,6%. O Piauí, uma queda de 10,1%. E a Bahia, com uma queda também muito expressiva de 63,3% em relação ao ano anterior. O secretário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André Lima, complementou as informações apresentando dados sobre a emissão de CO2 e também das ações de fiscalização realizadas contra o desmatamento. Esse slide ele mostra a estimativa em toneladas de carbono da redução, considerando a redução na Amazônia nos últimos 2 anos, em comparação com 2022, de 359 milhões de toneladas de CO2, e no Cerrado de 41,8 milhões de toneladas de CO2, considerando a dinâmica de 2003 e 2004 do PRODES, que soma, nesse primeiro biênio do governo, uma redução de 400 milhões, 400,8 toneladas de CO2. Essa é a contribuição. Milhões de toneladas de CO2. Essa contribuição. E aí é importante destacar algumas das ações, pelo adiantado na hora nós vamos fazer assim bem rapidamente mesmo, selecionamos apenas algumas, tem muito mais ações sendo feitas. Nós estamos destacando aqui, no eixo de atividades produtivas do PPCDAM, o início de todo o processo de articulação com os 48 municípios da lista de municípios prioritários, com o início do processo de construção do projeto Profundo Amazônia, serão 600 milhões de reais investidos, 170 milhões do programa Floresta Mais, a ampliação também de concessões florestais pelo Serviço Florestal Brasileiro na Amazônia, da ordem de 1 milhão de hectares, aprovação do decreto que institui a Estratégia Nacional de Bioeconomia, tem uma série de outras ações, e depois o slide vai estar disponível a toda a imprensa para poder identificar as outras várias ações desse eixo. No eixo de monitoramento e controle, a gente destaca, obviamente, as ações de fiscalização do IBAMA e do ICMBio, cumprimentando aqui os presidentes do IBAMA e do ICMBio, que representam, nesse biênio, um aumento de 98% do IBAMA, dos autos de infração em relação à média da gestão anterior, e o ICMBio um aumento de 111% também nas ações de fiscalização nesse biênio 23 e 24. A AGU, importante, entrando com várias ações civis públicas contra os maiores desmatamentos na Amazônia, foram nesse ano 73 ações civis públicas, e as ações da Polícia Federal, junto com a Força Nacional de Segurança Pública, FUNAI, IBAMA, MPI, Ministério dos Povos Indígenas, Polícia Rodoviária Federal, Exército, de combate ao garimpo e desintrusão na terra indígena Yanomami e várias outras terras indígenas, territórios indígenas que também estão sofrendo essa ação de desintrusão. No eixo de ordenamento territorial e fundiário, cumprimentando também aqui o ministro Paulo Teixeira, uma das ações mais importantes foi a revitalização, a reconstituição da Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária, com já o indicativo de destinação da ordem de 13 milhões de hectares de florestas públicas,
com estudos para unidades de conservação, territórios indígenas, concessões florestais e destinação a povos e comunidades tradicionais. A homologação de aproximadamente 810 mil hectares de territórios indígenas, a criação ou ampliação em mais 303 mil hectares de unidades de conservação, uma nova modalidade também de reconhecimento de territórios de povos e comunidades tradicionais, né? Saudando também aqui a nossa secretária Edel, que está aqui presente, para a destinação de florestas públicas para povos e comunidades tradicionais, da ordem de 1,5 milhão de hectares, com uma nova modalidade que está sendo orquestrada entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério de Meio Ambiente. E, por fim, no eixo 4, instrumentos econômicos e financeiros, saudando também aqui o Nabil, representando o BNDES, a retomada do Fundo Amazônia, com já declarações de interesse em novas doações da ordem de 3,5 bilhões, dos quais 1,4 já contratados, 28 novos projetos que tramitaram pelo Ministério do Meio Ambiente já estão no BNDES esse ano. Depois eu vou ter 2 slides específicos para destacar as ações do Fundo Amazônia, que são bem estratégicas, né? A retomada do programa Bolsa Verde, que é um mecanismo de pagamento por serviços ambientais para povos e comunidades tradicionais, a aprovação e a sanção da Lei da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, a Lei 14.944, ali precisa corrigir o número depois, e o aprimoramento no Decreto de Crimes e Infrações Ambientais, oportunizando ao IBAMA novos mecanismos e ferramentas para atuar em cima do desmatamento, sobretudo nas áreas de florestas públicas, nas áreas de florestas públicas na Amazônia. Importante destacar também a resolução do Banco Central, resolução 5081, que criou condições para acesso a crédito rural, não só na Amazônia, mas em todos os biomas, e vedando, restringindo acesso a crédito para quem tem desmatamento ilegal. Essa tem sido uma das medidas mais importantes associadas à destinação de florestas públicas e à fiscalização ambiental para o alcance dessa redução significativa dos desmatamentos. O INPE, inclusive, tem papel significativo nesta ação, conforme mostramos na mesma visita da ministra que citamos há poucos instantes. E se a gente falar que é o desmatamento aqui, esse proprietário não vai poder vender o gado, não vai poder pegar empréstimo no banco, ele vai ficar bloqueado. A gente tem que ter uma acurácia muito grande, uma responsabilidade muito grande no trabalho. O que a gente faz é unir o melhor da inteligência artificial com a nossa inteligência humana. Por fim, 2 slides apenas para mostrar que o Fundo Amazônia agora, vocês estão observando aí na coluna direita, né, comparado com os anos anteriores, desde a sua fundação, tem um volume de recursos adicional aí de doações captados nesses 2 primeiros anos dessa gestão da ordem de 1,4 bilhões, né, resgatando o Fundo Amazônia, que ficou por 4 anos paralisado, né, e também na coluna à direita, mais de 1,3 bi, na verdade, 2,3 bilhões de reais em projetos ou já contratados ou em chamadas públicas só nesses 2 primeiros anos do governo. E também dinamizando significativamente aí os recursos do Fundo Amazônia. Por fim, o Pacto pelo Cerrado, cumprimentando aqui novamente todos os amigos secretários, representando aqui os governadores do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, são ações que já estão em curso desde abril, logo em seguida de uma reunião que teve aqui, liderada pelo ministro Rui Costa, com os governadores do Cerrado. Nós começamos o que a gente está chamando aqui do ABC, do controle do desmatamento ilegal no Cerrado, uma série de medidas, né, relacionadas ao embargo de áreas desmatadas ilegalmente, suspensão de cadastro ambiental para quem não tem autorização de supressão de vegetação. É um procedimento e um método que está sendo desenvolvido com os 4 estados do Matopiba, que tem se mostrado bastante eficaz e que a ideia é que, aos poucos, a gente automatize esse procedimento para que ele possa, inclusive, servir de método e de modelo de ação interfederativa, né, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, ICMBio e Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, como também a criação de um grupo para pensar em instrumentos econômicos para viabilizar a conservação de mais cerrado, de ativos florestais no cerrado. Então, essas são as ações que também estão no contexto do plano de prevenção e controle dos desmatamentos no cerrado. Com isso, nós concluímos. Muito obrigado.
Após a apresentação, foi organizada uma coletiva de imprensa na qual a ministra Marina Silva repercutiu a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e os riscos que o negacionismo do novo presidente dos Estados Unidos possa causar ao meio ambiente. Mesmo em períodos muito difíceis, o esforço climático conseguiu avançar. Agora nós estamos vivendo uma situação de limiar, porque não há mais espaço para protelar absolutamente nada com tudo que está acontecendo. E o segundo maior emissor do mundo tem responsabilidades muito grandes num processo de enfrentamento, de redução de emissão de CO2, que nós temos o compromisso de não deixar ultrapassar 1,5 de temperatura da Terra, já que ele foi alcançado. Mas tanto a COP29 quanto a COP30 é exemplo de outras COPs em que pese uma situação, não é, de não aceitação, não é, do protocolo de Kyoto e no caso do governo Trump, do Acordo de Paris, conseguimos avançar. Aumenta a responsabilidade de todos os países que fazem parte, não é, da Convenção da Mudança do Clima, num cenário que pode ser talvez mais difícil, mas obviamente que, como eu disse, há uma parte da população americana que não quer ver a continuidade do que aconteceu agora com os furacões nos Estados Unidos. É um dado de realidade que cada vez mais as pessoas vão cobrar essa conta de seus governantes, independente do seu espectro ideológico, porque, afinal de contas, são as suas vidas que estão sendo perdidas, é o seu patrimônio que está sendo comprometido e a ameaça, né, ao equilíbrio climático do planeta. Nós vamos continuar trabalhando, estamos trabalhando com todo o afinco e, obviamente, que o mundo vai buscar que nenhum país promova qualquer tipo, né, de retrocesso. Eu acho que nós estamos trabalhando para evitar o ponto de não retorno em relação ao clima, não é? Mas nós não queremos que haja qualquer retrocesso, né? Qualquer retorno ao passado daquilo que já avançamos na questão dos compromissos e da governança climática global. Esse é o esforço que a humanidade está fazendo. O INPE marcou presença na 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada em Brasília. O Instituto apresentou um estande com maquetes de satélites, atividades interativas para crianças, além de imagens reais de satélites. O presidente Lula e a ministra Luciana Santos estiveram no local na última quinta-feira e visitaram o estande da instituição. Eles foram recebidos pelo vice-diretor do Instituto, Gilvan Sampaio. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala sobre a manutenção da contratação da empresa Planet Labs para o fornecimento de imagens que o INPE recebe de graça. É um instante só, não saia daí. Mas, como nem tudo são flores, você ficará sabendo aqui que o governo Lula manteve a polêmica contratação feita sem licitação pela gestão Bolsonaro da empresa estadunidense Planet Labs para fornecimento de imagens de satélite. O INPE usa imagens da Planet para fazer o serviço de monitoramento dos biomas obtidas gratuitamente por um convênio com o governo da Noruega. O Ministério da Justiça estabeleceu mais um termo aditivo para o contrato 18/2020, por meio do qual a Polícia Federal contrata a empresa Santiago e Sintra Consultoria para o fornecimento de imagens e serviços da Planet Labs. A Planet Labs é uma empresa estadunidense especializada no fornecimento de imagens via satélite.
A contratação dela em 2020 foi promovida pelo então governo Jair Bolsonaro. Na oportunidade, o governo contratou a Planet ao custo de 49 milhões de reais para fornecer imagens e uma série de serviços que estão disponibilizados a gestores públicos no portal do programa. A última renovação de contrato assinada no mês de setembro foi da ordem de 69 milhões de reais para mais 12 meses de serviços. O orçamento para o Programa de Monitoramento de Biomas no INPE neste ano está estabelecido em apenas 4 milhões de reais. A contratação da Planet sem licitação havia sido questionada no Tribunal de Contas da União, que após uma série de deliberações acabou considerando a contratação regular. Junto com o julgamento do contrato da Planet, também foram analisadas as compras dos satélites do sistema Lessônia, pelo qual o país pagou aproximadamente 145 milhões de reais. A contratação dos 2 satélites finlandeses também foi considerada regular pelo Tribunal de Contas da União. A questão, porém, é que o INPE já usava as imagens disponibilizadas pela Planet para fazer complementação no trabalho de análise de desmatamento, e as imagens, no caso, são obtidas gratuitamente por meio de um convênio com o governo da Noruega. Nós solicitamos ao INPE um posicionamento oficial sobre o uso das imagens da Planet para o trabalho de monitoramento dos biomas brasileiros. Até o fechamento dessa edição, não havíamos recebido retorno do porta-voz designado. Nós questionamos a pesquisadora Luciana Soller, que coordena o trabalho dos bolsistas que faz a análise das imagens, sobre a qualidade das imagens Planet e o uso delas no dia a dia para o monitoramento dos biomas. Oi, Edmond, tudo bem? Bom, a gente utiliza imagens Planet aqui no INPE através de um acordo que tem com o governo da Noruega, tá? O INPE tem esse acordo com o governo da Noruega. Existe um programa no Brasil, que acho que é o Brasil Mais, que eu acho que é do Ministério da Defesa, que qualquer instituição pública pode ter acesso a essas imagens também, tá? O INPE não usa esse Brasil Mais, o INPE tem um outro acordo, que a gente já usava antes do Brasil Mais, então esse acordo era para ser findado agora, mas foi renovado, tá? As imagens Planet são de excelente qualidade, são de altíssima resolução, né? No geral, são imagens que você vê no Google Earth, assim, né? Na internet, só que aquelas lá não são atualizadas, né? A gente tem acesso às imagens atualizadas através desses acordos. São imagens que realmente são muito úteis para tirar dúvida, para verificar se realmente aquilo que a gente está vendo numa imagem, num outro tipo de imagem, que é a imagem da ESA, Sentinel, ou da NASA, que é a Landsat, né, que historicamente é que a gente usava no mapeamento nosso aqui, eram as Landsat, agora a gente está usando Sentinel, só que essas duas são imagens que têm uma resolução entre 10, 20 e 30 metros. A área mínima que você vê, né, a resolução do pixel é isso daí, é 30 metros, tá? Entre 30 e 10. Agora, Planet você vê 1 metro, né? Então é outra coisa. E aí o problema dessas imagens é que elas não têm uma frequência de imageamento da mesma área com uma frequência que a gente precisa, né? Às vezes ela demora 20 dias para passar de novo, né, no mesmo lugar. E a gente que trabalha com DETER, por exemplo, a gente precisa de imagens que estão passando ali toda semana, e mesmo as do PRODES, elas têm aí 6 dias, a gente consegue ter uma imagem cobrindo a mesma área, né, para a gente eliminar a nuvem, né? Então, a quantidade o volume de dados para trabalhar com uma imagem Planet é gigantesco, né? Porque são pequenas em tamanho, em área, né? Elas imageiam uma área pequenininha, mas elas têm uma resolução muito refinada. Então, o volume de dado, o tamanho do dado dela acaba sendo muito grande, né?
se você comparar com uma imagem que tem 30 metros de resolução. Mas o INPE utiliza sim essas imagens para tirar dúvidas dos nossos monitoramentos, para corroborar os dados, para fazer validação dos nossos dados, tá bom? São imagens bastante essenciais no nosso trabalho aqui. E é bastante importante que a gente mantenha esses acordos e que a gente mantenha os acessos livres, né, das instituições públicas a essas imagens. São acordos que o governo brasileiro paga um royalty, né, paga ali alguma coisa, mas não chega nem aos pés do que pagaria se a gente fosse comprar isso comercialmente. Entendeu? Nós também entrevistamos o ex-diretor do INPE, Gilberto Câmara, que na oportunidade chegou a se referir aos satélites finlandeses como a cloroquina espacial. Não há evidência de que tanto Lessônia quanto a compra do Planet sejam eficazes do ponto de vista de orçamento. Não se questiona a legalidade. A questão é que legalidade não basta. Tem que ter eficiência no gasto. Senão, como é que a gente vai viver no Brasil? Já tem bolsonarista demais por aí, e a gente ainda erra, a gente tem que errar menos. Esse é o ponto. Tá bom? Não sei se você tem mais alguma questão. E o que eu queria perguntar também é, se o INPE recebesse 250 milhões de reais em investimentos, ainda que fracionados ao longo de 4, 5 anos, ele desenvolveria capacidade para atender essas especificidades que a Polícia Federal alega como justificativa para contratar a Planet, por exemplo, para identificar garimpos dentro da floresta ou de outras áreas? Eu acho que o INPE poderia desenvolver, quer dizer, vamos pensar assim um pouco, de que o INPE tem uma plataforma, que é o Amazônia 1, que poderia ser... Aí para usar esse dinheiro, você teria que ter, então, digamos assim, uma plataforma com diferentes capacidades de satélite. Mas, no caso da Planet, 250 milhões de reais, o que nós teríamos, que obviamente, eu acho que aí vem uma questão mais delicada, é saber, será que nós precisaríamos gastar 250 milhões de reais para ter acesso aos dados da Planet? Essa é uma pergunta importante. Por quê? Porque a Noruega, através de um programa que ela paga, já permite a órgãos públicos brasileiros, como o INPE, terem acesso a imagens da Planet. Com uma frequência suficiente para identificar garimpo. Então, de novo, aí entra a questão da eficácia. Nós já temos, através do acordo com a Noruega, acesso a dados da Planet. Precisaria a Receita Federal, nós que eu digo INPE, precisaria a Receita Federal fazer, porque o contrato, aí tem outro aspecto importante desse contrato. O contrato não é apenas imagens. Há um sistema feito pela Santiago e Cinto, a peso de ouro, que também é fechado, também os resultados não são disponíveis. Caríssimo. E o INPE já tem. Então, muito do que, eu quero dizer o seguinte, muito do que se faz hoje com o CIBERS 4A ou Amazônia 1, se poderia fazer com o Imagine Planet? Poderia. A um custo bem menor? Poderia. O INPE usaria esses recursos, porque aí, quando o INPE... Aí a resposta para você, talvez eu estou enrolando, mas a resposta melhor é dizer o seguinte, o INPE tem um conhecimento para usar esses recursos da melhor forma possível. Só uma instituição como o INPE hoje, por força do acumulado de conhecimento, por força do conhecimento que existe na instituição, é capaz de ter eficácia no uso desse recurso. Esse é o ponto. Não adianta querer que a Polícia Federal, que não conhece assessoramento remoto, não sabe nada, não tem história, não tem formação, não tem curso de mestrado, não tem curso de doutorado, não tem especialistas,
saibam usar esse recurso da melhor forma possível. Se esse recurso estivesse na mão do INPE, seriam absolutamente usados com muito mais eficácia. Não há a menor dúvida disso. Nós entramos em contato com as assessorias de imprensa da Polícia Federal e do Ministério da Justiça, mas não recebemos resposta até o fechamento desta edição. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDICT deve acessar as nossas redes que estão para você na tela neste momento. Tem inclusive conteúdo novo por conta do mês da Consciência Negra. Você que quiser mandar alguma sugestão, crítica, dúvida ou reclamação, deve acessar o nosso e-mail. A gente volta na semana que vem com mais informações inéditas para vocês. Tchau, gente. Um abraço.